Agora ela não quer mais conviver com a gente como ela convivia. Agora ela fala que não pode ir para esse lugar porque o lugar causa crise sensorial. As pessoas acham até que é uma frescura sua. Oi pessoal, finalmente eu voltei. Pessoal, eu tô experimentando um formato que eu me senti mais à vontade, que é usando a câmera frontal. Não sei porquê, mas eu acho que me dá essa coisa mais de live, parece uma coisa assim mais informal, né, alguma coisa mais solta, e aí eu consigo me expressar melhor. Então, por mais que a imagem, né, do outro lado da câmera seja melhor, e eu sei que eu vou usar o frontal porque eu tenho me dado bem. Tudo bem? Bom, gente, depois de muito tempo, novamente eu voltei aqui. E eu quero agradecer muito a quantidade de pessoas que têm ido no meu Instagram, que têm agradecido aqui, que têm falado que os meus vídeos têm ajudado eles a descoberta até do próprio diagnóstico, então fazer com que eles pensem, né, um pouco sobre como eles foram ao longo da vida e se isso pode ou não se encaixar, né, no autismo. Uma pergunta que as pessoas têm me feito muito é como foi a minha vida após o diagnóstico? O que aconteceu, né? Como é a vida após o diagnóstico? O que a gente pode fazer depois que a gente recebe o diagnóstico, o laudo de autismo? Como agora é abril, o mês da conscientização, eu resolvi vir aqui falar um pouco sobre essa questão e dizer para vocês, inicialmente, né, já começando, que não é fácil. Quando eu recebi o meu diagnóstico, em dia 24 de agosto de 2020, assim que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito feliz, né? Vocês até podem ver no vídeo que eu vou ver se eu coloco aqui, onde eu falo sobre o meu diagnóstico, que é o vídeo mais visto aqui do canal, e o quanto que eu fiquei feliz, o quanto que eu senti que agora muitas coisas estavam explicadas, o quanto que eu achei que muitas questões da minha vida iam ser resolvidas. De fato, melhorou muito, eu não vou dizer que não mudou nada, melhorou muito, assim, principalmente as questões comigo mesma, a forma como eu me julgava, a forma como eu não me conhecia, né? Porque quando você tem autismo e você não sabe, a vida é muito mais confusa, gente, é muito mais confusa, assim. Só quem tem sabe, né? Só quem é autista sabe do que eu tô falando e que, principalmente quem recebeu o diagnóstico tardio. Mas foi ótimo para minha autodescoberta, para eu parar de me forçar a situações que me davam crises ou que me faziam passar mal ou etc. E também foi ótimo em questões legais. Por exemplo, eu tenho o bilhete de passe livre, né, de pessoa com deficiência. Agora eu tenho o direito ao assento preferencial, às filas preferenciais. Tudo isso eu faço uso na medida do possível. E aí já vai entrar a segunda parte, né, que não é tão legal assim, que depende das pessoas também. A nossa sociedade, gente, ela não sabe exatamente o que é autismo. A verdade é que ela não sabe o que é autismo. Assim como pra mim também, né? Eu não tô nem julgando as pessoas. Até eu saber que eu era autista, eu também tinha um total desconhecimento. E às vezes é muito delicado quando você sabe que você tem aquele direito, você sabe que você pode usufruir daquele direito porque você é uma pessoa com deficiência, mas a sociedade não te vê como uma pessoa com deficiência. A sociedade me olha, eu, uma autista nível 1 de suporte, uma autista considerada leve, né? A sociedade fala, mas é tão imperceptível, nem dá pra notar. Tem certeza? Você não acha melhor você procurar um outro médico? E é delicado. Uma vez eu fui tentar sentar em um lugar preferencial, eu sentei naquele lugar, depois veio uma senhora idosa, ficou olhando pra mim com a cara feia. Eu falei pra ela que eu era autista, 3 pessoas cederam lugar pra ela. Ela conseguiu sentar, mesmo assim ela ficou com raiva de mim. Veio uma outra senhora idosa, não tinha mais lugar nenhum para essa senhora sentar. Eu levantei e cedi o meu lugar. Aquela outra senhora tinha outros lugares para ela sentar, né? Ela não quis sentar. E depois, quando eu saí do trem, essa senhora começou a me perseguir. Começou a falar que eu merecia levar uma surra, que eu só não queria ceder o lugar para ela. Enfim, né? Então, o que é delicado? A sociedade, ela não entende ainda. Ela ainda não entende que você precisa de mais suporte. Ela não entende que você é uma pessoa com deficiência. E isso não é só o autista nível 1. Às vezes até o autista nível 3, o autista
nível 2 de suporte, eles também passam por isso, porque as pessoas ainda acreditam que deficiência é só deficiência física visível, que é a pessoa que é cadeirante, a pessoa que é surda, a pessoa que não tem um membro, a perna ou braço. Quando vem uma pessoa com uma deficiência que não é visível, como por exemplo uma deficiência no sangue ou uma deficiência no cérebro, né, como é o caso do autismo, as pessoas não levam tão a sério. E aí nisso entra também as expectativas que a gente cria, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu criei uma baita expectativa, né? Quanto às pessoas próximas a mim, quanto a familiares, quanto a amigos, quanto a todas aquelas pessoas que me rodeavam, né? Eu pensava, agora eles vão entender, agora eles sabem por que eu sou dessa maneira. Acreditei que muita gente ia pesquisar para me entender, que eu ia receber um super apoio. E a verdade é que as pessoas, elas falam, nossa, que bom que você descobriu, né? Que bom que você sabe o seu diagnóstico. Mas continua muito a mesma coisa para elas. Para elas, você não mudou. E realmente você não mudou. O que acontece é que agora você sabe por que você não se dava bem em muitas situações. Você sabe que agora isso é por conta de uma deficiência. As pessoas também sabem, mas as pessoas não se dão conta. Então, você continua sendo cobrado da mesma maneira no trabalho. Você continua sendo cobrado pelos amigos da mesma maneira. Você continua sendo cobrado pelo marido da mesma maneira, você continua sendo cobrado e visto como uma pessoa neurotípica, mesmo pelas pessoas que sabem do seu diagnóstico, mesmo pelas pessoas que têm conhecimento, que às vezes falam, não, eu te apoio, eu sei como é, mas não sabe, gente, as pessoas não sabem. E aí você criar uma expectativa quanto a isso, da forma como eu criei, da forma como eu acredito que muitos que recebem o diagnóstico criam, é muito frustrante, Porque você percebe que, além das pessoas não se conscientizarem, muitas acabam até se afastando. Muitas acabam falando que agora você é uma pessoa que só fala disso, que agora você é uma pessoa que, agora ela não quer mais sair com a gente, mas agora ela não quer mais conviver com a gente como ela convivia, agora ela fala que não pode ir para esse lugar porque o lugar causa crise sensorial. As pessoas acham até que é uma frescura sua. Então, amigos que você tinha, às vezes se afastam, sabe? Ou então questões familiares que você acha que vai ter uma aproximação, né, deles, eles também não fazem. Por quê, gente? A gente para pensar, não que isso seja uma desculpa, não que isso seja correto, mas principalmente quando você é uma autista que descobriu o diagnóstico adulta, que eles te conhecem desde criança e sabem do que você é capaz e do que você não é capaz, eles continuam achando que você vai dar conta de tudo, como você sempre deu. Porque a verdade é essa, a gente dá conta de tudo. Eu dou conta do meu trabalho, eu dou conta do meu casamento, eu dou conta de ter uma vida com pessoas ao meu redor, mas o preço para mim é mais alto. Mas as cargas sensoriais para mim, as cargas sociais, as interações, tudo para mim é muito mais difícil, é muito mais delicado. E as pessoas ainda não conseguem compreender isso. E eu vou falar para vocês, é desgastante demais você tentar ficar conscientizando as pessoas. Isso é outra coisa que eu já falo para quem vai receber o diagnóstico agora ou quem já recebeu o diagnóstico agora. É muito desgastante você dia após dia tentar explicar e reexplicar para as pessoas que você é autista e que o autismo não é visível e que, olha, eu sou casada, mas eu sou autista, me formei, mas eu sou autista. É desgastante demais. No início eu tentava fazer esses discursos, né? Para onde eu ia eu tinha que fazer um discurso desse. Mas hoje em dia, para falar bem a verdade, eu penso assim, o que eu faço, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu sei que nem tudo, por conta da sociedade, ainda não entender essa questão. Vai ter coisas que eu, infelizmente, vou ter que ultrapassar meus limites para fazer e depois eu vou passar mal. E vai ter coisas que eu não vou fazer e ponto. A pessoa não vai entender, problema dela. Se eu sei que em tal lugar vai fazer eu passar mal, expliquei pra pessoa que é por uma questão sensorial, a pessoa ainda não tá entendendo, problema dela, sabe? E aí você tem que entender também que muito desse autocuidado com a sua deficiência vai vir só de você. Só você vai conseguir se policiar pra ver aonde eu vou, aonde eu não vou, o que me faz mal, o que me faz bem. Eu não tô falando, gente, que vocês não vão receber apoio, mas não contem com isso. Não contem com isso. Não contem que todo mundo vai começar a apoiar você, entender você e começar a procurar formas de fazer você se sentir mais confortável. Não vão. Não contem com isso.
Pode ser que uma exceção faça isso, mas a regra não vai. Então vai ser você muitas vezes se vendo como uma pessoa mais isolada, ou você muitas vezes se vendo como uma pessoa mais chata, ou você muitas vezes sendo vista como uma pessoa mais chata, porque você não vai mais querer se obrigar a fazer coisas que você sabe que não vão te fazer bem. Por exemplo, eu trabalhei um dia. Aí alguém fala, Daiane, você trabalhou, mas à noite vai ter uma festa do meu aniversário. Aí eu pergunto, aonde vai ser? A pessoa fala, vai ser num bar e tal, na cidade, que eu sei que eu vou ter que pegar trem, que eu sei que eu vou ter que andar até lá, que eu sei que vai ter barulho, vai ter um monte de gente. Desculpa, mas eu não vou. Entendeu? Desculpa, mas eu não vou. E isso era uma coisa que antes eu me forçava muito a fazer. Antes eu pensava, não, eu tenho que ir porque fulano vai ficar chateado. Eu tenho que ir porque depois as pessoas vão achar que eu não quis ir porque eu me sinto superior. E agora eu já não vou. Agora eu já não vou fazer isso. Mesma coisa, tarefas do dia a dia, de casa. Eu sei que hoje eu tive muito trabalho fazendo, por exemplo, uma limpeza inteira no meu quarto. Eu sei que a minha cozinha também está muito bagunçada, mas por hoje eu consegui limpar o quarto. Amanhã eu limpo a cozinha. E é assim, gente, você mesma vai tentando dar um jeito de ir elaborando isso dentro de você. Não contem que vai partir das pessoas esse cuidado com você, tá? É cansativo, você todo dia tendo que falar para as pessoas próximas muitas vezes, que você tem o que você tem, que você não tá mentindo. Porém, hoje em dia, eu tomo também algumas medidas que são uma forma de precaução, né, por assim dizer. Meus alunos todos sabem que eu sou autista, eu falo pra eles que eu sou autista, porque inclusive se acontece alguma coisa em sala de aula, eles sabem por quê, eles sabem se eu passar mal, se eu tiver um shutdown, eles vão saber falar o que eu tive. E muitas vezes, não, agora tá sendo muito difícil. Conforme vai passando o ano e eles vão se conhecendo melhor, eles vão ficando cada vez mais agitados. Mas muitas vezes eu peço a compreensão deles na questão do barulho e eu tenho um pouco dessa compreensão, mas são adolescentes, né, gente? Crianças e adolescentes. Não adianta você pedir que eles fiquem quietinhos, porque eles não vão ficar. E é isso, gente. O que mudou basicamente na minha vida depois do diagnóstico foi o sentimento de entendimento e de compaixão por mim mesma, que era algo que antes eu não tinha. Compaixão não é pena, pessoal. Compaixão não é dó. Compaixão é você entender que essa pessoa está fazendo o que pode de acordo com as possibilidades que ela tem. É uma coisa que antes eu não entendia, era uma coisa que antes eu cobrava que eu fizesse as coisas igual às outras pessoas, sendo que eu não tinha as mesmas ferramentas que as outras pessoas. E hoje eu tenho essa compaixão de entender, eu consigo ir até aqui, isso não é culpa minha, eu não preciso me sentir culpada, eu não preciso sentir que eu deveria ter feito mais, porque eu tenho que ir até onde eu posso ir. Que eu comecei a passar bem menos mal, porque agora eu sei que eu devo evitar algumas situações que vão me trazer, né, um mal-estar. E mudou que eu perdi um monte de amigo, muita gente se afastou, que eu caí um pouco na realidade também com as expectativas que nós colocamos nas pessoas. E é isso, ao mesmo tempo que vocês vão viver essa alegria, quem for receber o diagnóstico ou já recebeu, tem um momento da alegria, mas também vai ter um momento do luto. E um momento também, gente, que eu pensei assim, quer dizer então que se eu sou autista, eu não tenho mais uma esperança de cura. Quer dizer então que eu não vou melhorar dessas crises que eu tenho. Quer dizer então que eu não vou me curar dessas questões que me fazem mal. E isso também me causou uma tristeza, porque enquanto você não sabe que isso é uma deficiência, que isso é uma condição, você vai buscando a cura, né? Você vai buscando a resolução desse problema. Quando você descobre que você tem uma deficiência, que isso faz parte da sua deficiência, fica meio, quer dizer então que isso é uma condição, isso não vai mudar, isso é para sempre. E isso também é um pouco difícil, tá? Eu passei um tempo por isso, agora eu já não passo, agora eu já prefiro me priorizar e penso, já que eu sei que essas coisas vão acontecer recorrentemente, eu vou tomar cuidado, eu vou fazer coisas para que isso não aconteça. Mas é um certo lutozinho que a gente passa assim. E é isso, meus amores. Por enquanto é isso que eu tenho a dizer sobre o quanto que a minha vida mudou ou não, né? Não mudou tanto assim quanto vocês imaginam depois do diagnóstico. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau pra vocês!